Com apenas uma das mãos, podemos mexer uma panela, oferecer um prato, alimentar. Com duas, podemos plantar e colher, amparar, abraçar alguém. Mas quando se juntam muitas mãos, é possível transformar a realidade de mulheres, de brasileiras, de Marias. Aqui com a gente está a Elisandra Cerqueira, nossa convidada de hoje. Eli, seja muito bem-vinda. Você sabe Obrigada. a alegria que eu e o Nando temos de receber você aqui. Eu queria, antes de mais nada, pedir para você dizer quem você é. Eu sou Elisandra Cerqueira, tenho 34 anos, sou baiana, cresci na comunidade de Paraisópolis, uma das maiores favelas aqui de São Paulo, com mais de 100 mil habitantes. Sou liderança comunitária, sou empreendedora social, sou mãe da Cacau, filha de Ataíde, que é pedreiro, e da dona Elisa, que é empregada doméstica. Elisandra, como muitas famílias brasileiras, a sua saiu lá do Nordeste e veio para o Sudeste em busca de melhores condições, né? Como é que foi esse início para a sua família? Qual foi o impacto que isso teve, na sua família? O impacto, assim, como muitas famílias, né, tinha meus pais, né, meu pai e minha mãe tinham um sonho de oferecer uma vida melhor, né. A nossa vida na Bahia era uma vida muito simples, com o mínimo possível, muita pobreza também, né, e o meu pai, ele veio na frente, primeiramente, para que pudesse se estabelecer, procurar um lugar para a gente poder se alojar, ficar, e minha mãe, 3 meses depois, veio com a gente, né. Cheguei em São Paulo, na comunidade de Paraisópolis, com 1 ano de vida. Quantos anos? 1 ano Um de Um vida, aninho. 1 aninho. aninho de Você tem vida. lembrança disso? Não, não tenho lembrança. Eu tenho, na verdade, só um flashzinho de uma coisa muito rápida, de tipo calor, eu no colo de alguém no ônibus, assim, mas muito rápido. Mas a família toda, né, que eu tenho contato com a família paterna, é baiana, né? Hoje em dia eu sempre tenho a oportunidade para a Bahia, o contato é muito grande. Mas assim, a minha família ela veio muito para São Paulo para que a gente pudesse ter educação, minha mãe para poder trabalhar, sustentar, né, fugir da fome, da pobreza, da seca, e o meu pai também. Então, a gente vem de uma origem muito, muito humilde mesmo. Eles falavam para você da família na Bahia? Falavam muito da Bahia para você? Eu sempre gostei muito de escutar a história, né? Até porque a família que meus irmãos têm convivência e que eu tenho convivência é a família paterna, né? E a nossa família é toda baiana. Então, a gente sempre foi muito unido e eu sempre gostei muito de escutar tanto as histórias da minha mãe quanto as histórias do meu pai. Então, eu cresci muito ouvindo, né, história do meu avô, da minha avó, das minhas tias, dos meus tios, do trabalho na roça. A minha irmã mais velha já veio mais crescida para Paraisópolis, então ela tem muita lembrança, né, da nossa vida no meio do mato, Uhum. no meio da roça, minha mãe trabalhando em plantação, meu pai também. Então, eu sempre gostei muito de ouvir essas histórias, acho que me fez, né, valorizar muito as minhas conquistas, né, e foi também o que me manteve num caminho bom, fazendo as melhores escolhas possíveis e para poder também honrar todo o esforço do meu pai e da minha mãe. Que lembranças assim você tem da sua infância ali em Paraisópolis? O que você lembra? Eu lembro muito, assim, primeiro da dificuldade que a minha mãe tinha para poder ajudar o meu pai, né. A gente, na época, não tinha creche, né, em Paraisópolis, né, pouquíssimas moradias, então a gente praticamente não tinha vizinho. A sua família veio, quase que construir Paraisópolis, né, veio bem no Sim, início, meu não é pai, isso? inclusive, é o morador mais antigo da Viela, Uhum. ele que deu o nome, inclusive, da Viela por ser morador mais antigo, né? Então a gente quase não tinha vizinhos, não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, energia era clandestina, água também, né? Então era tudo muito precário, mas a gente tinha muito espaço para brincar. Quanto tempo atrás? Isso daí há uns 25 anos atrás, né, e a lembrança que eu tenho. Então, a gente brincava muito no lado de fora da casa,
Minha mãe, tenho lembrança da minha mãe lavando roupa, tenho lembrança da minha mãe levando a minha irmã, que é especial, tem uma irmã minha que é a Elisângela, para o trabalho, porque ela não tinha como deixar, e aí ela tinha que levar a Elisângela, e a Eliane cuidava. A Eliane, a minha irmã mais velha, foi também um pouco de mãe, né? Porque ela teve que abrir mão da infância dela para poder ajudar a minha mãe e o meu pai, para a gente poder ter o alimento em casa, né? Então, como não tinha creche, ela que cuidava de mim e do Alex, que fazia a comida, que limpava a casa, que deixava tudo em ordem para quando minha mãe chegasse, a minha mãe pudesse pelo menos descansar um pouquinho. E como é que foi crescer numa das maiores comunidades do país? Olha, eu tenho muitas lembranças boas, e também tenho muitas lembranças ruins, né? É óbvio, né? Você crescer numa favela a gente passa por muitas dificuldades, né? Então tem coisas que muitas famílias, muitas pessoas não passam. E que nós que crescemos dentro de uma favela, a gente tem noção o quanto que é difícil. Então eu já tive perca de amigos, eu já vi cenas assim, muito fortes de violência, né? Muita gente, muitos amigos e amigas dos meus pais passando muita dificuldade. A minha casa chegou num ponto que ela parecia uma pousada, assim, porque quando meu pai conseguiu se estabelecer nas obras de construção civil ali do entorno do Morumbi, dos grandes prédios de luxo, das mansões que estavam sendo construídas, ele começou a trazer a família dele, né, para vir para São Paulo, assim como ele, para tentar uma vida melhor. Então, a minha casa hospedava meus primos, hospedava minhas tias, meus tios. Ele ensinava a profissão para os homens de pedreiro, pintor, gesseiro. Então, eu tenho lembrança de eu pulando, assim, na hora que eu acordava de noite para ir para o banheiro ou beber uma água na torneira, eu lembro de eu pulando, assim, os meus primos, porque eles estavam dormindo no chão. Mas era uma farra ao mesmo Era uma tempo, né? farra, Criança, assim, né? foi sempre uma família muito grande, barulhenta, mas a gente sempre foi muito feliz, graças a Deus. Você está falando muito da família que veio e tal, e também da comunidade se formando, né? Qual é a importância que você vê desse senso de comunidade, de ajuda, de um ajudar o outro dentro das favelas, das comunidades? Que importância isso tem? A gente tem uma cultura muito forte, né, que a gente faz milagre. Eu acho que a comunidade ela faz milagre. A gente tem a capacidade muito grande de dar uma coisa cultural. A gente dá um jeito, a gente não aceita o não. Isso é culturalmente, isso não é uma coisa exclusiva da minha família, dos meus pais, mas eu vejo isso de modo geral. Já passamos por muitas dificuldades e mesmo em momentos bons, assim, eu não me lembro de nenhum momento que eu ou minha família esteve sozinha. Então, assim, a comunidade tem essa cultura do bem, tem essa cultura do multiplicar, de multiplicar o pouquinho que se tem, dividir um açúcar, um arroz, um feijão, de fazer um prato de comida para quem, onde come um, come 10, come 20, se for o caso. Um ovo se divide para 5, e isso é uma coisa que é muito comum, não só em Paraisópolis, mas em qualquer outra comunidade. É uma cultura, é a necessidade, né? E, então, eu acho que esse espírito de colaboração, de força, de união é muito forte dentro da favela. O Eli, você sempre teve esse perfil de liderança desde novinha, né? Na escola, ali na comunidade. De onde vem essa força, essa liderança que você tem? É natural isso? Eu acho que é natural, eu acho que é natural, mas eu acho que a minha mãe me inspirou muito para ser a pessoa que eu sou hoje. A minha mãe sempre falou muito da história de vida dela, e todas as vezes, até hoje, quando minha mãe conta ou ela relembra alguma coisa, eu fico muito chocada, assim, porque eu acho que eu não conheço uma pessoa tão forte quanto a minha mãe. Então, eu acho que eu carreguei muito isso para mim, e isso fez por muitas vezes eu me posicionar. Eu me tornei uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que estar ganha para a causa. Então, eu sempre tive muito posicionamento. Aí, na escola, eu participei do Grêmio Estudantil, acho que foi o meu primeiro posicionamento quanto liderança, com uma vontade inicial de mudar a escola e de entrar na universidade, porque eu queria muito fazer a faculdade, só que os meus pais não podiam, né, custear os meus estudos, né? E isso fez eu também acordar para a vida, me envolver com o movimento social, conhecer outros jovens na época que tinham o mesmo pensamento que eu e que também estavam atuando dentro da escola.
E aí começa a minha trajetória como liderança, aí eu não parei mais. E tem a avó também, A né? avó foi importante, né, É. para A minha você. avó, É, conta essa história. a minha avó é uma pessoa assim que Deus já levou, né? Mas assim, uma pessoa muito amorosa, Por parte de mãe, parte de De pai, pai. de pai. Isso. de pai, é uma pessoa muito amorosa, minha avó Guilmar, né? Ela sempre foi assim a matriarca da família, a base, o alicerce, junto com meu avô, Alcebiades, e eles sempre foram muito carinhosos. Isso lá na Bahia, né? Na Bahia, e eles também se esforçavam para vir para São Paulo. Então, graças a Deus, eu tive a sorte também de saber o que é ter amor de vô, amor de vó, e fez total diferença. Tenho muitas lembranças da comida da minha Isso avó. que eu ia perguntar. A sua avó é que era cozinheira de mão cheia, não Minha era? avó cozinhava muito bem, comida muito temperada, muito cheirosa. O frango que ela fazia, os legumes, o picadinho, o tempero. Eu amo cheiro verde por causa da minha avó, eu amo alho por causa da minha avó, porque a comida é sempre feita com muito carinho, com Que aquele gosto. prato, assim, que você faz hoje que lembra mais ela, assim? Eu lembro muito do frango na panela com legumes, que eu acho que eu gosto bastante, né? E que tinha um cheiro muito bom. E eu tinha, quando ela fazia, e eu estava na casa dela, a gente tinha o hábito de fazer. Ela colocava meu prato, ela montava meu prato, e aí ela colocava farinha, né? Farinha de mandioca. E aí a gente misturava ali, ficava ainda mais gostoso. Então, eu lembro muito da minha avó, assim, a comida que eu mais lembro dela é essa. Ô, Elisandra, teu negócio é culinária, ligado à comida, é o Mãos de Maria. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do Mãos de Maria. O Mãos de Maria foi um projeto feito muito em conjunto com outras pessoas da comunidade, que também são lideranças, que também são empreendedoras, só que inicialmente a gente atuava mais na parte social, a gente não atuava no campo do empreendedorismo. E ele foi um projeto feito pela Associação das Mulheres de Paraisópolis, que mais para frente eu viria a ser presidente. E aí, num processo de transição, a gente queria muito que os nossos projetos tivessem uma independência maior. E a gente Inicialmente, o objetivo era qual? capacitar mulheres na área da gastronomia, na culinária, para que elas pudessem empreender nessa área, gerar renda e alcançar a independência financeira. Sim. As mulheres que a gente atendia, e que a gente atende até hoje, são mulheres em situação de vulnerabilidade social, como a violência doméstica, né, principalmente, e a gente usa a comida para transformar. Então, assim, o Mãos de Maria não mudou. Quando eu montei o restaurante Aí que virou um negócio, depois né? disso virou um negócio, a gente montou o restaurante na laje da União dos Moradores, inclusive a laje mais charmosa de Paraisópolis. E a melhor feijoada de São Paulo. Total. A melhor feijoada, feita com muito amor e carinho pelas nossas mulheres da comunidade. E aí, quando ficou pronto, a gente transformou no negócio, eu transformei no negócio. Hoje eu tenho uma sociedade com a Juliana, que toca o trabalho junto comigo. Minha xará. Sua xará. E que faz um trabalho também muito... Ela também é uma pessoa maravilhosa, né? Que tem um trabalho também muito forte dentro da comunidade, junto comigo e com os meus companheiros de trabalho. Além desse projeto em si, você também tem ali outros projetos, né, ligados ali não só ao Mãos de Maria, mas em Paraisópolis, né, de uma forma geral. Fala um pouco sobre esses outros projetos. Hoje, o Mãos de Maria está dentro do hub de negócios, né, que compõe o G10 Favelas. Os nossos negócios estão sendo replicados em outras favelas no Brasil. Hoje nós estamos em 16 estados e mais de 360 comunidades do país, né? E assim como o Mãos de Maria, a gente tem o Costurando Sonhos Brasil, que trabalha a parte de costura, de moda, né, feita na favela, para a favela, para o mundo, né? A gente tem o Emprega Comunidades, que é a parte de recrutamento e seleção de emprego, fazendo a conexão, trabalhando a diversidade e a inclusão de candidatos, de pessoas da comunidade para as vagas de emprego, diversas vagas de emprego. A gente tem o Favela Brasil Express, tem o Revitaliza, que é na área da construção civil, temos o Acessório a Comunidades, são vários negócios que compõem o Hub, né, e que está transformando a comunidade, né, não só Paraisópolis hoje, mas outras comunidades de outros estados. Mãos de Maria, por exemplo, está em Minas Gerais, na comunidade de Teresópolis, que fica na cidade de Betim. A gente também tem o Mãos de Maria em Heliópolis, aqui em São Paulo, e estamos nos organizando para inaugurar ainda esse ano, também no Complexo do Morro do Alemão. Ah, demais. Olha só, quero entender o que levou você a trabalhar
com essas mulheres vulneráveis? Qual que foi o impulso? O meu trabalho social fez com que eu tivesse um posicionamento, um envolvimento muito grande nessa questão da transformação. Eu queria ter oportunidade e o querer ter oportunidade me fez também enxergar a importância do meu papel como liderança na comunidade para que outras pessoas, assim como eu, pudessem também ter acesso a essas oportunidades e poder aproveitar essas oportunidades, né? E eu ingressei nessa parte de empreendedorismo também por uma questão pessoal. Eu fui vítima de violência doméstica, eu quase virei estatística de feminicídio, mesmo sendo uma pessoa com informação, mesmo sendo uma pessoa que tinha, junto com outras mulheres da comunidade, fundado uma associação das mulheres, né? E eu acho que isso fez com que a causa, o conceito, a missão do Monge Maria ainda ficasse ainda mais fortalecido e claro, né, qual era a nossa missão para que a gente pudesse Porque a transformar. violência doméstica é comum, né, nas comunidades, né? A violência doméstica ela não é uma questão social e econômica, ela está presente em qualquer ambiente. Só que na comunidade, para uma mulher ela sair do ciclo de violência, ela vencer essa barreira, é muito mais difícil. Porque Eu a ia gente. perguntar isso, sobre a importância da independência financeira para essa mulher romper esse ciclo. Os perfis, Nandel, são muito parecidos, né? Uhum. São mulheres que foram mães muito jovens, pararam de estudar muito cedo, têm uma dificuldade grande de se inserir no mercado de trabalho. E aí, quando a gente vai conhecer a fundo a história daquela mulher que está precisando de apoio, de ajuda e que está passando por isso, ela depende, né, financeiramente do agressor. Uhum. Então, a independência financeira, quando a gente fala de mulher empoderada na favela, a Juliana, a gente está se referindo à mulher empoderada na favela com dinheiro no bolso. Porque é impossível você falar de empoderamento feminino dentro da favela se a mulher ela não tiver independência financeira. Ô, Elisandra, o projeto recebeu em 2018, em Paris, você foi para a França, né? Fui para a O França. prêmio Women Stop Hunger, que é promovido pelo Instituto Stop Hunger, organizado que luta contra a fome e pelo empoderamento das mulheres. O que você pensou naquele momento que você chegou ali em Paris para receber esse prêmio? Olha, eu fiquei emocionada do início ao fim, né? Primeiro porque a responsabilidade é muito grande, o Gilson fala isso bastante, e é verdade. A gente tem uma responsabilidade muito grande de dar certo, porque tem outras pessoas na comunidade que olham para a gente e se inspiram, né? Se vê ali, né? Então, assim, foi uma emoção muito grande, primeiro por ter sido selecionada, né, entre várias mulheres de vários outros países, uma seleção muito grande de 40 países, e você ficar entre 5, e depois você ter seu nome anunciado ali, e você ganhar um prêmio. Fiz até uma brincadeira, teve uma hora que eu falei assim, Parisópolis, né? E, assim, eu fiquei muito feliz por representar meu país fora, mas eu fiquei mais feliz ainda por poder representar uma comunidade, porque eu sei que o fato de eu ter recebido esse prêmio representa para muitas outras mulheres que me enxergam, que me conhecem. Muitas pessoas falam assim, se a Elisandra consegue, eu também consigo. Né? E eu acho que é isso que me motiva e me dá forças para continuar quando a gente se pega num momento de dificuldade, porque empreender também não é mil maravilhas. E quando você é empreendedora dentro de uma favela também. Opa, E eu longe disso. pois é, e eu queria saber isso, como é que a resposta dessas mulheres com relação a esse trabalho todo que vocês fazem lá em Paraisópolis? O que você tem sentido de resposta e de transformação também da realidade? Muitas chegam analfabetas, inclusive, né? Que você já Sim, contou pra gente. a gente tem muitas mulheres que elas não sabem ler e escrever, muitas mulheres com muita baixa autoestima, muita mesmo, mulheres que não têm muito convívio social, né, que vive aquele mundo ali, quando vai para a capacitação, começa a perceber que tem outro mundo ali, outras possibilidades, e que ela não está sozinha, que tem muita gente que pode ajudar, e que o Monge de Maria está ali para isso. E o Monge de Maria já é muito querido na comunidade, é muito conhecido. A gente agora chegou no marco de 4.735 mulheres capacitadas na área da culinária. A gente tem grandes cases, mulheres que montaram seu próprio negócio, mulheres que estão empreendendo na área de chocolataria, mulheres que fornecem produtos para padaria e mulheres que foram para o mercado de trabalho também. Então, eu e a Juliana, a gente fica bem feliz, sabe, em poder vivenciar isso e poder
dar esse retorno para a comunidade, porque mesmo em meio às dificuldades, tudo que a gente se tornou, as coisas que a gente conquistou, a gente deve muito à nossa comunidade, à nossa origem, à nossa família e aos nossos amigos, que sempre contribuíram muito para o nosso processo de crescimento e de formação. E vocês tiveram ainda uma outra contribuição importante durante a pandemia, que foi a distribuição de marmitas. Eu queria que você falasse um Sim, a pouco gente disso. inclusive continua é o programa Marmitas Solidárias, de combate à fome do G10 Favelas. A gente, desde o dia 19 de março, a gente sentiu na pele, a gente tentou fazer o home office, só que não existe home office na favela, e a gente descobriu isso em menos de 24 horas. E eu e a Juliana, enquanto Mãos de Maria, a gente foi para a linha de frente, assumimos a responsabilidade de alimentar quem tem fome, e de lá para cá, que a operação continua hoje com um pouco mais de dificuldade, mas a gente continua com a operação que é de combater a fome. Então, a gente já distribuiu 3 milhões de marmitas Uau! solidárias, mais de 2 toneladas de comida feita por mulheres cozinheiras, chefes de família, mulheres que são mães solo e que estão desde o início da pandemia, há mais de 2 anos, junto com Mãos de Maria, cozinhando e levando uma comida feita com muito amor, com muito carinho para quem está passando fome. E o que você sente quando a gente fala em Maria? Eu sinto muita força, muita fé e muita esperança, porque todas as pessoas, todas as mulheres que trabalham com a gente e que fazem parte da nossa rotina, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, são mulheres muito fortes, assim. Tem gente que às vezes chega para mim e fala: Elisandra, eu aprendo muito. Que nada. Eu acho que eu que aprendo todos os dias, porque a minha história, ela se perde em milhares e milhares de outras histórias de mulheres incríveis. Acho que a diferença é que eu tive oportunidades, eu pude, dentro da minha rede ali, do apoio da minha família, dos meus amigos, aproveitar essas oportunidades. E às vezes algumas delas ainda não conseguiram aproveitar, né? Então, assim, eu aprendo muito todos os dias, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, né? Eu gosto muito do trabalho que eu faço, eu acredito no que eu faço, né? Para muitas pessoas, às vezes, pode parecer pequeno, mas eu sei o quanto que custa para mim, para cada uma delas, né? Eu acredito mesmo que a gente faça diferença e que é dessa forma que a gente vai transformar. E o que vocês estão planejando para o futuro do Mãos de Maria? Olha, eu e a Juliana, a gente quer logo mais a gente ser empresária mesmo, a gente conseguir estar nas maiores favelas do Brasil, impactando cada vez mais mulheres, que é a missão do Mãos de Maria, a gente não perde o foco, né? Eu acho que é isso que faz a gente ser especial, é por isso que nunca foi só comida, né? Que a gente fala que não é só comida e não é só comida, né? Então a gente usa o fogão sim como ferramenta de transformação, a gente usa a comida como ferramenta de transformação, mas a gente quer que as nossas mulheres, né, que as nossas Marias, elas possam ser tudo o que elas desejam ser, que elas possam alçar grandes voos, se elas quiserem abrir um restaurante que abra, mas se elas quiserem ser uma pilota de avião que sejam, se elas quiserem ser empresária, que elas possam ser, que elas possam ter a vida delas transformadas. Então, esse a missão, é o sonho do Mãos de Maria. E o meu sonho é o sonho da Juliana, que a gente possa crescer cada vez mais e transformar a vida de mais e mais mulheres. Nosso negócio não é só para a favela, mas a gente tem a missão de transformar a vida das mulheres da favela. E para a sua vida, o que você sonha aí no futuro? No meu futuro, assim, eu quero poder vivenciar muitas das coisas que eu luto. Eu quero poder ter o prazer, né, de desfrutar, que é ter uma sociedade melhor, mais justa, né? Quero poder ter uma vida cada vez mais estabilizada, né? E agora, sendo mãe, né, eu quero também poder oferecer um futuro bom para minha filha, que é super importante, e cuidar da minha família, cuidar dos meus amigos e estar com as pessoas que eu amo, que eu acho que é o que faz diferença. Elisandra, o que é ser brasileiro? Olha, ser brasileira e ser brasileira, nordestina, morar numa favela, crescer dentro de uma favela, empreender dentro de uma favela, eu acho que é você ser uma pessoa muito forte, né? Você ser uma pessoa com muita resiliência, com muita fé, tem que acreditar todos os dias. Então, eu sou uma brasileira que eu acredito na minha história, eu acredito na sociedade, eu acredito nas pessoas. Eu acho que a gente tem milhares e milhares de pessoas todos os dias que fazem bem e que multiplicam esse bem.
E eu acho que ser brasileira é isso, é cuidar do próximo e é amar. E eu tenho muito amor por ser quem eu sou e por ser brasileira. Eu tenho muito amor pelo meu país, pela minha gente e pelas mulheres. Elisandra, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer enorme te receber Obrigado. aqui. Obrigada a você. Até o próximo. Até lá.